Bem que eu tirei o celular um pouco antes, né, de botar aqui, né? Graças a Deus. Gente, eu vou arrumar aqui assim, mais ou menos, é só para eu me sentir um pouco mais à vontade, tá? Graças a Deus. Bom dia, tudo bom? A graça e a paz, como o Sil já falou, eu vou chamar ele de Sil, tá bom? Tudo bem? Como o Sil já falou, eu sou o Thiago Fiuza, eu vou pedir para levantar aqui a Ágata Fiuza, minha esposa, graças a Deus, minha única esposa. Sou casado há 16 anos com ela, Guilherme. Fiuza Rosman também, meu filho. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Senhor tem nos abençoado muito, tem dado a sua graça na nossa vida. E para mim é uma honra poder estar aqui. No pouco que eu caminho com vocês, acho que está indo para o 2º ano no qual nós estamos juntos, né? Eu tenho visto todo o empenho, toda a entrega, e mais do que isso, eu tenho visto verdade, algo realmente genuíno, né? E eu creio que essa geração, que esse tempo, né, cada vez mais... Pô, gostei de você aqui, irmão. Não, porque eu vim andando para cá, vim sem perceber que tinha alguém, daí eu olhei e falei, cara, pô, maneiro demais, pregar com um tradutor aqui, poderoso demais, cara, glória a Deus, né? E nessa estação, nesse tempo, nessa geração, cada vez mais a gente tem pensado assim, os jovens não estão atrás, não estão interessados no Evangelho. Os adolescentes, a geração Y, Z, qual que é a próxima depois da Z? Tem um outro nome, né? Alfa, não sei, tal. Mas essas gerações não estão interessadas no Evangelho. Isso não é uma verdade. Na verdade, todas as pessoas elas estão realmente desejosas do Evangelho. O ponto é que elas estão cada vez mais sensíveis ao verdadeiro Evangelho. Elas estão cada vez mais perceptivas do que de fato é verdade e do que de fato não é. Essa geração que cada vez mais chega, né, que cada vez mais nasce, elas têm um senso dentro delas para perceber aquilo que é verdade e aquilo que é só imagem, aquilo que é só bolha. Bolha não enche ninguém, essa é a verdade. E eu creio que o Senhor tem formado aqui nessa família, aqui, olhando principalmente pelo coração do Sil, algo realmente genuíno. Portanto, tudo aquilo que é genuíno vai gerar imagem. Não sei se os irmãos estão me entendendo quando eu falo imagem. Imagem é aquilo que é aparente, aquilo que é visível. Mas nem tudo que tem imagem, de fato, é genuíno. Quanto mais nós chegamos próximo daquilo que tem imagem, nós vamos conhecendo de fato a natureza delas. E às vezes esse está sendo o ponto nevrálgico da nossa pregação do Evangelho. Porque muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho e tentando construir uma imagem de algo que ainda não tem natureza, ainda não tem solidez, ainda não é aquilo de verdade, puro e simples, na expectativa de que isso vai fazer as pessoas ficarem. De repente tem até a capacidade de trazer, mas não tem o poder de levar a conhecer. É justamente por isso que Jesus faz 2 orações em João 17, e a primeira oração ele diz, eu oro para que vocês estejam em nós, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, para que o mundo, ao olhar para vocês, creia. E aí, porque creram, vieram. Mas Jesus faz uma segunda oração, e essa oração ela é mais profunda. Ele diz, eu oro para que vocês sejam um, para que a glória que o Pai me deste, eu dei para vocês, para que a unidade de vocês seja desenvolvida de tal forma, para que o mundo conheça o amor do Pai. A verdade é que às vezes nós podemos estar tendo muita facilidade de levar o mundo a crer, mas muitas vezes estamos tendo dificuldade de levar o mundo, de fato, a conhecer. Até chegam a nós, mas na medida que desfrutam da relação e conhecem as nossas conexões, às vezes não conhecem aquilo no qual a nossa boca, no qual a nossa imagem está tentando transmitir. E é por isso que tantos jovens vão falar assim, vão se levantar como a gente recebeu no grupo, né, um vídeo ali, e aí alguns se posicionam, mas não pode falar isso, não devia falar isso. Eu acho que a gente precisa olhar todos aqueles que se levantam de alguma forma com uma palavra amargurada diante do sistema, diante da igreja, diante dos irmãos, para além da fala que eles estão dizendo.
e perceber nas entrelinhas aquilo que é a nossa incapacidade de comunicar. Ao invés de nós encontrarmos um culpado, o Senhor está nos chamando para despertar os responsáveis. Quem é que vai comunicar de tal forma que ultrapasse a amargura, a dor, a reclamação, a crítica? Quem é que vai encontrar e vai conseguir entrar de tal forma lá dentro? De tal forma com que no momento que essa pessoa... No momento que essa... É que eu fui para ali, acho que deu uma... No momento que essa pessoa venha para dentro da relação, ela de fato conheça o amor do Pai, conheça a natureza de Deus. Aleluia. Senti de compartilhar isso com os irmãos, né? Podemos orar? Sair aqui falando, né? Glória a Deus, né? Bom demais. Como eu falei, sou o Tiago, né? Eu sou da família Rio, que é uma igreja lá na zona sul do Rio de Janeiro, e enquanto eu estava aqui no louvor, o Senhor falou muito, muito comigo, e eu sinto muita liberdade aqui no meio dos irmãos. Eu percebi muita liberdade, e o texto de 2 Coríntios 3,16 vai dizer que quando o povo de Deus volta a sua face para Ele, Ele remove o véu. Onde há o Espírito, ali a liberdade. Eu quero dizer para vocês que eu sinto livre para poder compartilhar algumas coisas aqui com os irmãos, porque eu creio que isso é resultado da liberdade que você tem dado ao Espírito. Toda vez que você por si só, ninguém consegue pegar a sua face e voltar para Deus. Ninguém consegue fazer aquilo que eu fiz, transferir para o outro. Só você pode fazer isso. Mas na medida que o povo de Deus vai voltando a sua face para Ele, Ele remove o véu. E aí quando Ele remove o véu, a percepção de onde está o Espírito e onde o Espírito está, ali de fato a liberdade. Liberdade o quê, gente? Liberdade profética. Mas liberdade profética não é para você liberar, como é que eu posso dizer? Profetada, me perdoe. É para, na verdade, o Senhor revelar a nós aquilo que é o eterno. Não é para que Ele revele o futuro, é para que Ele expresse ao nosso coração aquilo que de fato é eterno. Então, nesse lugar eu vejo que o Senhor tem reunido um povo aqui, onde Ele pode revelar de glória em glória um pouco mais das suas porções a respeito da eternidade. Você pode dizer amém para mim, irmão? Glória a Deus, você recebe isso? Eu acredito, essa igreja ela já tem um tempo, né, e enquanto eu orava ali, o Senhor me disse que os irmãos estão numa transição de estação. Alguns irmãos novos aqui, de repente, não têm a dimensão do que isso possivelmente está querendo dizer, mas eu acredito que alguns irmãos que vieram de outras estações da SEM, passaram por muitos desafios para que esse lugar aqui pudesse ser estabelecido. Portanto, eu quero dizer para os irmãos, eu entreguei uma palavra para o Sil, não sei se eu quero só um ponto dela. Eu acredito que por vocês, porque eu creio que essa palavra não é só para o Sil, mas para alguns irmãos que estão aqui, que vieram de outras estações. Eu quero dizer para você que porque você decidiu não subir, não ir para o aparente, não ir para aquilo que tem forma, mas ir na verdade para baixo, permitir ser plantado como semente, porque você permitiu que isso acontecesse com você. Eu percebo o Espírito de Deus dizendo para você: eu tenho liberado você num tempo para que possa ganhar forma, para que isso possa tomar imagem. Creio que o Senhor está formando aqui um celeiro de onde prepara sementes com um DNA de natureza, para que essa semente, ao ser enviada em cada solo, possa ser plantada e dar colheita 30, 60 e 100 para 1, de tal forma com que ali gere uma árvore, a árvore da vida, para todos aqueles que estão ao redor, possam se alimentar de uma natureza que é genuína, que é verdadeira, de tal forma com que essas pessoas, ao olhar, primeiro creiam, mas na medida que elas se aproximam de vocês, aonde vocês foram plantados, não só creiam, mas a partir da vida, da família de vocês, da solidez, da história de vocês, elas não só creiam, mas conheçam o amor do Pai. Portanto, não é essa a palavra que eu vim pregar, mas o Senhor me permitiu que eu compartilhasse. Aleluia. Quanto tempo eu tenho a partir de agora, irmão? Tá bom, glória a Deus. Não vou chegar lá não, se o Senhor permitir. Aleluia. Vamos orar? Abaixa sua cabeça aí. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pelo seu amor, obrigado pelo teu povo, obrigado por essa família.
tão generosa, tão verdadeira. Obrigado pela família desses irmãos. Obrigado por aqueles que foram como fundamento plantados nessa terra para que pudesse dar colheita 30, 60 e 100 para 1. Que vivem a verdade a respeito do Evangelho, que têm buscado ter mais natureza do que imagem, porque a imagem naturalmente se torna real. Obrigado, meu Pai, por esses meus irmãos, que a Tua palavra encontre o coração de cada um de nós, assim como tem encontrado o meu. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, o Sil me compartilhou que vocês nesse ano estão falando a respeito da temática do Evangelho puro e simples. E simplicidade, ela fala da característica daquilo que retorna à essência. A gente confunde simplicidade com simplismo, e simplicidade não é simplismo. Simplicidade é o retorno ao propósito, retorno ao porquê, retorno à essência, retorno à natureza. Portanto, o Evangelho simples é o Evangelho que na vida dele flui o cumprimento do propósito eterno. O Evangelho simples é a pregação, é a vida, é a encarnação daquilo que estava guardado dentro do coração de Deus, quando Ele decidiu dizer, haja luz, quando Ele decidiu formar cada ser humano. Mas o Evangelho puro, por isso que o Evangelho precisa ser puro e simples, porque o Evangelho puro o Evangelho simples volta para a essência, mas o Evangelho puro, ele é santo, separado, único. Aquilo que é puro é a qualidade de que não é corrompido por nada, é aquilo que não é misturado com nada. Portanto, o nosso Evangelho não precisa ser o Evangelho mais a bênção do pastor. O nosso Evangelho não precisa ser o Evangelho mais a reunião da célula. Não estou indo contra a célula, o irmão sabe aqui quando eu sou a favor disso, mas eu sou a favor das imagens quando elas são a expressão da natureza. Eu creio que Deus não quebra a ordem para cumprir o propósito dele. Deus não quebra alianças, Deus não quebra princípios. Ele vai tudo exatamente dentro da ordem. Por quê? Porque Deus não está atrasado. Toda a nossa ansiedade vai sempre nos levar a tentar dar uma forma para aquilo que ainda não tem natureza. Então, nesse lugar, nós precisamos, muitas vezes, voltar de glória em glória. Por isso que o texto diz, quando o povo de Deus volta a sua face para ele, ele remove o véu. E isso vai acontecendo de glória em glória. Um dia já voltei para o Evangelho simples. Não, eu creio que hoje vocês vão ter que voltar para o Evangelho simples. Daqui a 1 ano vão ter, daqui a 10 anos vão ter, daqui a 100 anos, possivelmente, se o Senhor considerar alguns aqui ou a todos aqui, voltar para o Evangelho puro e simples, porque nós de glória em glória vamos sendo transformados à imagem pura e simples do Messias. E na verdade, na medida que isso vai acontecendo, nós vamos aumentando em sabedoria, estatura e graça. Aleluia, meus irmãos. Então, pensando nisso, o Senhor compartilhou uma mensagem. Na verdade, desde que o Sil me chamou para pregar aqui, ele colocou algumas mensagens no meu coração, e uma das mensagens, a primeira que ele colocou, que, na verdade não foi, eu não acho que foi o Senhor que colocou, na verdade meu coração foi ali bombando, né, do que eu poderia aqui compartilhar com os irmãos, que pudesse ter algum fim proveitoso para os irmãos. E uma delas foi boas novas, que é o poder para salvar materializado no 2 ou 3, que é justamente nessa perspectiva no qual eu estou falando aqui com os irmãos. Mas na sexta-feira passada, agora, há 2 dias atrás, eu estava orando à noite e falando, Senhor, né, o Senhor quer mesmo que eu compartilhe essa mensagem ali com vocês? E aí o Senhor, então, Ele me trouxe uma palavra que ela é uma mensagem, mas ela também é um pouco um testemunho. Na verdade, ela é uma mensagem que foi construída sobre um testemunho da minha vida. Eu não vou me deter tanto no testemunho, mas vou me deter mais na mensagem. E nesse lugar, porque eu creio que essa mensagem que nós vamos compartilhar aqui, ela faz parte da essência do Evangelho, que é de fato puro e simples. Essa mensagem no qual ela é a evidência, uma das evidências de um Evangelho que de fato tenha sido encarnado e esteja sendo vivido. O Senhor tem nos dado graça para morrer, para que haja vida, para obedecer aquilo que Ele tem feito. Glória a Deus? Amém, aleluia. Bom, eu não sei se os irmãos lá conseguem projetar aqui na mídia, Salmo 1. Se pudesse ser na NVT, não sei se tem versão aqui, tem facilidade? Se pudesse ser na NVT, vai ser melhor. Eu vou discorrer na mensagem da NVT, tá? Só uma parte eu vou usar aqui na Nova Almeida, mas também não tem muita obrigação, não. Mas eu quero que os irmãos aqui possam abrir a palavra comigo. Salmo 1, aleluia. Eu vou ler aqui. Feliz
é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores, nem se ajunta, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Se você puder repetir comigo, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Olha que poderoso o que está escrito aqui, e ele vai dizer, como se fosse mais ou menos o resultado disso, e aí ele vai dizer, ele é como árvore plantada à margem do rio. Se você puder repetir comigo, árvore plantada na margem do rio. Ele é como árvore plantada na margem do rio, que dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Eu acho esse texto poderoso, e eu acho que o Salmo 1, Provérbios 1, Gênesis 1, Mateus 1, são um dos textos mais lidos, por todo o povo, porque a gente coloca assim, vou começar a ler, e eu acho que o Senhor, Ele colocou algumas coisas mesmo, de propósito mesmo, porque Ele sabia, inclusive, tantas vezes o nosso desafio, a nossa dificuldade. O Senhor, Ele é um homem bom, e de bom humor, e Ele é cheio de misericórdia, e Ele é o próprio amor, mas esse amor é um amor avassalador, é um amor radical, é um amor transformador, é um amor que invade todo o nosso ser. Esse Senhor, Ele está interessado que nós tenhamos capacidade, não só de perceber a presença dEle, mas também de compreender a sua natureza, os seus planos e o seu propósito, e eu creio que é por isso que o Senhor coloca o Salmo 1 desse jeito, que Ele começa o Salmo 1 dizendo, feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Cara, é uma tentação, mas eu acredito, está todo mundo comigo? Eu estou indo muito rápido? Não? Glória a Deus, gostei do irmão, aleluia. Eu acredito que uma das tentações principais do povo de Deus, às vezes eu tenho vontade de descer aqui, eu sou meio sem conseguir parar muito, tá? Mas vocês tenham misericórdia e graça de mim. Se não entender nada que eu estiver falando, você faz assim, eu volto de novo e tento repetir. Aleluia. Desculpa, irmão. Irmão, levanta a mão aqui. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Como é que é o seu nome? Giovanni. Mas o Silfar, ele prega rápido também, né? Vocês estão em pé de igualdade. Amém, aleluia. Uma tentação nossa a ler a Bíblia, uma tentação nossa a ir para Deus, é ir para Deus buscando dele um como. Quantos aqui, com algum problema, uma dificuldade, algo realmente sincero e genuíno, foram para o Pai e falaram, Pai, como eu faço isso? Quantos? Levante sua mão aí. Quantos? Quantos aqui, ao se sentirem na luta pelo pecado, desejosos de acertar, com desejo de conhecer mais Jesus, de viver a verdade, foram para Jesus e foram para a Bíblia e olharam para Ele e falaram, como, Senhor? Como é que eu vivo isso? Senhor, me diz algo, diga para mim algo e eu vou te obedecer. E aí, essa é uma grande tentação de você chegar aqui no Salmo 1 e vir e ler o Salmo 1 nessa perspectiva do como, e dizer, feliz é aquele que, aí aqui tem 5 passos do como. Se você puder levantar assim, ó, 5zinho, assim, ó. 5 passos de como você ser feliz. 5 passos de como você resolver a sua vida. 5 passos de como você poder educar os seus filhos. 5 passos de como viver uma vida cristã, que dá fruto no tempo certo, que tem as folhagens bonitas, ou seja, a aparência exuberante, que tudo que faz prospera e tem sucesso. Quantas pessoas não querem ter sucesso? Seja bem sincero. Quantos não querem? Está dizendo aqui, 5 passos. É muito simples, basta você não seguir o conselho dos ímpios, basta você não sentar na roda dos escarnecedores, basta você não andar no caminho dos zombadores, não sei se é essa ordem ali que está falando, deu um bolado aqui, mas você entendeu, Basta você ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, não é verdade? Só que é aí que escangalha a vida, porque vou ser muito sincero com os irmãos, nem todo mundo que obedece esses 5 passos aqui, fica exuberante. Nem todo mundo aqui que obedece esses 5 passos aqui, tudo que faz é bem sucedido. Nem todo mundo que obedece esses 5 passos aqui, dá fruto no tempo certo.
Às vezes, até teve encontro com Jesus, mas parece que o fruto nunca chega. Parece que nunca chega a hora, de fato, florescer, dar fruto e ser transformado, liberto daquele pecado, poder conseguir realmente fazer discípulos, pregar o Evangelho, as pessoas de fato crerem, serem transformadas. Por que não acontece isso? Qual é o desafio que leva a não acontecer isso? Porque se a palavra é verdadeira, e aparece aqui que ele está meio que dando um conselho de 5 passos que você pode resolver a sua vida. Por que não acontece isso? Eu queria que você pudesse ir lá para Filipenses 3. O apóstolo Paulo ele vai falar um pouco para nós nessa perspectiva. Eu particularmente sou apaixonado pelo apóstolo Paulo e pela obra dele, pelo caminho dele. Filipenses 3, 1, eu vou começar lendo lá do início. Eu vou ler na Nova Almeida. Se o irmão puder seguir ali comigo. Quanto ao mais, meus irmãos, presta atenção. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aleluia. Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Dá uma cutucada assim no teu irmão do teu lado aí. E fala assim, ó, se alegra no Senhor. Fala assim, ó, não se alegre com qualquer coisa não, gente. Não se acostuma com pouco não, cara. Se alegra no Senhor. Olha o que Paulo vai dizer. Escrevo de novo as mesmas coisas não é um problema. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É a segurança de vocês. Então, toda vez que o Silvio está aqui repetindo, aqui pela 10ª, milésima vez, você não fica bravo com ele, não. Ele está só obedecendo o caminho de alguém que deu muito fruto. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, não... Eu estou lendo na Nova Almeida. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Diga assim, nós somos a verdadeira circuncisão, daqueles que confiam no Espírito, não aqueles que confiam na obra da carne. Em verdade, que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Você consegue imaginar alguém que já foi até o final do caminho e voltou e está encontrando você, indo nessa mesma direção, nessa mesma jornada? É mais ou menos o apóstolo Paulo diante da obediência de muitos ao evangelho que tantas vezes tem sido pregado na internet. Vai lá. 3 passos para você resolver sua vida, 5 passos para você fazer aquilo. Olha, uma regrinha, você faz tantas coisas e você vai alcançar isso. Se você quer saber alguém que 3 passos é entregue hoje para nós. O apóstolo Paulo foi entregue mais de 600 e tantos passos para resolver. E esse cara que foi entregue mais de 600 e tantos passos, ele foi lá e obedeceu elas exatamente, uma por uma. Olha o que está escrito aqui. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, pregador da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está falando assim, ó, cara, energia, disciplina, diligência, capacidade, entrega, força colocada naquele lugar, zelo. Eu fiz tudo. Eu consegui tudo. Faltar culto, eu nunca faltei. Ouvir as palavras, eu sempre ouvi. Ler a Bíblia, eu leio todos os dias. Paulo está dizendo, eu fiz tudo. Óbvio, eu estou parafraseando aqui, né? Eu fiz tudo que precisava, eu fiz. Ele não está falando aqui de um cara que é relapso, de um cara que não está interessado nas coisas certas. Ele não está falando de um cara que não faz o que deveria. Ele está falando de alguém que decidiu deliberadamente empenhar toda a sua energia naquela direção e fazer tudo, e cumprir tudo passo a passo. Ele falou, vai no culto de adultos. Ele foi no culto de adultos. Vai lá no negócio de homem. Ele foi no negócio, se inscreve nos cursos. Presta atenção, gente. Eu não estou querendo dizer aqui para os irmãos que todas essas coisas elas não são boas. Eu estou querendo aqui conversar com os irmãos a respeito de qual é o verdadeiro fruto que Jesus espera de todos nós. E ele vai seguindo dizendo assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo.
Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que ele está dizendo aqui, ó, ele está falando assim, ó, olha, eu me esforcei de tudo quanto é jeito, eu gastei toda a minha energia, eu me empenhei, fui diligente, entrei nas lives de 4 horas da manhã, eu segui o curso X, o curso Y, e a verdade é que para mim eu considerei isso como perda. E ele vai usar uma outra palavra que é ruim, até que aqui a tradução nem coloca, como esterco. Porque na nossa sinceridade, gente, é o que ele está dizendo ali, na nossa sinceridade, no nosso desejo genuíno de dar certo, tantas vezes nós vamos olhar para as coisas na ordem errada dos fatores. Nós vamos olhar para os acontecimentos no caminho inverso dos fatores. Nós vamos acreditar que é porque muito nós fazemos, nós vamos poder nos tornar. Enquanto, na verdade, o fazer precisa ser uma expressão de fato de quem nós somos. Paulo está dizendo aqui, ó, cara, eu fiz tudo e eu entendi que isso aqui é como esterco. Você acha que você acredita que o apóstolo Paulo deixou de ler a Bíblia? Você acha que daí, porque ele entendeu que isso aqui era esterco, ele começou, agora eu vou viver uma vida ali, ó, mandando ver? Você acha que o apóstolo Paulo falou assim, agora eu não faço minhas orações, não falo mais com Jesus todos os dias? De verdade, gente, você acha que o apóstolo Paulo fez isso? Você acha isso? Você acredita nisso? Não fica bravo comigo, gente. Eu tenho só o meu jeito de falar um pouco mais com mais ênfase assim. Aleluia? Amém? Glória a Deus. Você acha que o apóstolo Paulo parou de falar com Jesus? Ou melhor, né? Na perspectiva daqui, parou de buscar a Deus? Você acha que ele parou de ler a Bíblia? Você acha que ele parou de ser intenso? Ele só compreendeu a chave do Evangelho. Ele diz assim, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, ou seja, dos passos, da minha capacidade, dos meus esforços. Ou seja, eu compreendi que os meus esforços não têm capacidade de preencher a minha vida, os meus esforços não têm capacidade de trazer plenitude a mim. Eu descobri que a verdadeira justiça é a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Presta atenção, irmão. Fé não é fervor. Se você puder repetir comigo isso. Fé não é fervor. Fé é fidelidade, irmãos. E às vezes a gente está entendendo fé como fervor, e aí a gente pega aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer e aplica todo o fervor, e o problema disso é que durante o processo que você consegue aguardar, você até acredita que está tudo bem. O problema que lasca com a minha vida, com a sua vida, é que depois de todo o fervor empenhado, você está daquele jeito no qual você não aguenta mais, e ainda vai falar assim, a igreja não serve, fiz tudo o que precisava e não encontrei o Cristo. Essa é a brabeza da coisa. E ele está dizendo, todo o meu fervor, toda a minha intensidade não tem poder de gerar em mim o que eu mais buscava, o que eu mais ansiava, mas agora eu tive um encontro com aquele e com aquilo que de fato tem poder de transformar a minha vida, e tão forte que eu que considerava zeloso de todas aquelas coisas, eu que era intenso em tudo, eu que fiz tudo, eu que sou até filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, e estou tudo certo, considero isso como esterco. Você acha que ele está desonrando o povo de Israel, gente? Você acha que ele está desonrando os hebreus? Não, ele está dizendo, sabe o quê? Ele está dizendo que o que eu encontrei é o verdadeiro tesão da vida. O que eu encontrei é o que realmente vale a pena viver. O que eu encontrei realmente não só transforma a minha vida, como transforma a vida de todos aqueles que são tocados por essa verdade. O que eu encontrei é infinitamente maior, melhor e mais poderoso do que tudo que o meu poder, tudo que a minha capacidade conseguiu gerar através de mim. Eu estou aqui há anos vivendo e gastando toda a energia. Estão olhando para mim que gastei toda a energia nessa direção. O máximo que chega é isso.
Mas agora o que eu encontrei e fui encontrado por isso, eu considero isso como esterco, porque isso aqui é sobrenatural, isso aqui é poderoso, isso aqui transforma, isso aqui traz vida. Se você puder abrir para mim Efésios 1. Aleluia. Efésios 2, desculpa. Aí pode voltar para a NVT, irmão. Efésios 2, 4. Mas Deus é tão rico, se puder, abriu aí, diga amém. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, diga assim, Deus me amou tanto, que ainda que eu tivesse morto, por causa dos meus pecados, Ele me deu vida em Cristo. A vida vem de onde, irmãos? De onde vem a vida, gente? De Cristo. A vida não vem de você, cara. É uma tentação acreditar. Sabe por quê? Porque na medida que você vai fazendo e que você vai se movendo, vai tendo imagem e vai aparecendo que tem vida fluindo ali. Mas essa vida, ela é considerada como esterco diante da vida que o Pai, que Jesus tem para nos oferecer. E ele vai seguindo dizendo: e é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Presta atenção, essa palavra graça aqui, irmãos, é a palavra sozo. É uma palavra no grego que ela deriva, ela vai gerar uma outra palavra, que é soteria. A palavra soteria, a gente normalmente estuda a soterologia, que é o estudo da salvação. E às vezes a gente vai perdendo essa outra palavra. A soterologia, ela é uma palavra que é um substantivo no grego. Então ela está falando de salvação, de cura, de libertação. Ela está falando de algo estabelecido, mas ela não está falando da ação, porque toda vez que na Bíblia está falando de uma ação, ela não vai usar a palavra soteria, ela vai usar a palavra sozo, e essa palavra sozo, ela significa salvação, salvar, curar e libertar. Por que é importante entender isso? Porque o Senhor, Ele não está somente te livrando de um júri que vai te condenar para o inferno. Não é essa pregação que salva alguém. Isso é um dos resultados. O Senhor está operando em nós uma ação que transforma a nossa natureza, que nos levou para o júri, que nos leva para o inferno. Por que é importante entender isso? Porque não é sobre atividade, não é sobre comportamento, é sobre natureza. Porque se a gente entender que é sobre o substantivo, sobre o comportamento, sobre a atividade, a gente vai se tornar o pior dos zelosos, o pior dos fariseus. Alguém que não rouba, não mata, não cheira, não fuma, não dá o dízimo. E está vazio, volta para casa, está insatisfeito, relaciona com as pessoas de forma comercial, não consegue deixar o amor de Deus. E o que é pior, você vai formando discípulos seus, não de Jesus. E o Evangelho não invade as cidades, o Evangelho não transforma as vidas, não transforma as pessoas. O Senhor está nos chamando para abrir mão daquilo que é a aparência, para voltarmos para o que de fato aparece, que não tem sentido, porque é subjetivo, de tal forma com que isso possa ser gerado em nós, dando fruto genuíno de 30, 60 e 100 para 1. Jesus não veio te livrar do inferno, Ele veio implantar em você a semente celestial. Viver obediente à semente celestial te livra do inferno. Naturalmente. Olha o que está escrito aqui em seguida. Portanto, pois Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Ele não está falando de uma promessa de futuro, gente. Ele está falando de uma convicção de presente. Ele está falando de uma perspectiva de eternidade. Quando a gente tenta viver a salvação como uma promessa de futuro, nós vivemos a partir de atividade. É o processo ali do vácuo, que você acredita que você está fazendo muito, como quem, eu vou trabalhar muito e aí vou conseguir o meu carro, eu vou trabalhar muito e vou conseguir minha vida estável, eu vou trabalhar muito, vou estudar muito e vou conseguir aquela coisa. Porque às vezes está fazendo isso até bem intencionado, de forma sincera, e durante o processo faz sentido. Só que quando você chega naquele lugar lá, não tendo vindo da origem certa, você vai se olhar no espelho e vai falar assim:
conquistei tudo, tenho uma vida estável, tenho um carro bacana, tenho uma casa legal, tenho uma boa formação, mas eu continuo vazio. Mas não mudou minha vida. O problema é que muitos vão ficar a vida toda nesse processo, de repente nem alcançar, e aí ficam como numa corrida de rato. Só que a dificuldade não é só a sua vida, a dificuldade é que isso prega um falso evangelho para as pessoas. Não transforma a sociedade, não transforma as realidades, não transforma o nosso casamento. Olha o que ele diz: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que ele está falando aqui. Ele está falando assim, ó, cara, na medida que você abre mão de tentar alcançar alguma imagem dentro da igreja, dentro do evangelho, e permite que a minha graça, que o meu poder te transforme, salve você, eu tenho capacidade de pegar você como uma referência plena, perfeita, daquele que é eterno, de tal forma com que as pessoas, ao olharem você, tenham um encontro com o próprio Pai. E às vezes a gente fica terceirizando isso, dizendo assim, ao você olhar para Jesus, você vai ter um encontro com o próprio Pai. A minha pergunta: as pessoas, ao olharem para você, ao olharem para a sua vida, ao olharem para a sua família, elas estão tendo um encontro com o próprio Pai? Em Apocalipse, eu vou só ser breve ali, em Apocalipse 22, se for muita heresia, você depois se transforma, tá, Silfar? Amém, né? Glória a Deus. Oi? Graças a Deus, aleluia. Apocalipse 22, 1, então, diz assim: então o anjo me mostrou um rio de água da vida, diga assim, rio de água da vida, transparente como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, que passava pelo meio da rua principal. Eu queria que você imaginasse essa cena. Um rio de água da vida, Nova Jerusalém, tem ali um rio fluindo do trono, chegando, passando pelo Cordeiro e indo pelo centro da cidade. E passava pelo meio da rua principal. Eu queria que você imaginasse mais ou menos uma praça, e tem um rio passando no meio dessa praça, e ele vai dizer, de cada lado do rio, diga assim, de cada lado, estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de fruto por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não sei se você já percebeu quantas árvores da vida tem em Apocalipse. Quantas? Olha o que está escrito ali, cara. Uma em cada, tem árvore da vida dos dois lados. Não é estranho isso? Você não concorda? Eu tenho uma percepção, tá? Aí eu vou falar minha percepção, depois você escangalha, tá? Beleza? Eu tenho uma percepção. Ela pode ser uma só, mas expressada de duas formas, ou elas podem ser duas. Na minha opinião, elas pouco diferenciam o entendimento, mas a verdade é que há uma árvore da vida de cada lado do rio. Está escrito ali. Se são duas, porque pode ser uma que pela raiz ali passou e expressou aqui, expressou ali, na verdade? Pode, mas o que está dizendo ali, claro, de você ver como a luz do dia, é que ela está manifesta de cada lado do rio, não é verdade? Presta atenção, gente. Você sabe qual é a palavra que é usada no grego para falar árvore da vida ali no Apocalipse? Alguém sabe? Shulon. Bonita palavra, né? Aí você dá um play na palavra, você dá um search, uma procura ali, dessa árvore da vida, desse Shulon, por toda a Bíblia. Você sabe onde é que você vai encontrar essa palavra? Sabe aonde, irmãos? Sabe aonde? No meio da Bíblia. No Novo Testamento, no meio do Novo Testamento. Sabe que palavra é essa que é traduzida para o português? Você faz ideia? Madeiro. É a mesma palavra. Você sabe o que isso está querendo dizer, na minha opinião, irmãos? Juntando com Efésios 2 ali, no qual ele diz assim, ó. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como um exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Na minha opinião, Jesus, Ele foi levantado, Ele diz, se a semente não for plantada e morrer, ela não pode crescer e dar fruto. Ele diz que se a árvore não for levantada, se eu não for levantado para atrair todos a mim, aonde, irmãos? Onde? No madeiro. Para onde Jesus foi?
O madeiro, quando nós caímos em Gênesis, lá dentro havia que árvore lá no meio? Uma árvore da vida. A Bíblia diz que o cordeiro foi sacrificado na eternidade passada. É possível que aquela árvore da vida que estava lá no meio, era o cordeiro mostrando para mim e para você, mostrando para Adão, que foi através dele que a vida se tornou real. E aí você segue para o meio do testamento. Nós estávamos impedidos de ter acesso à árvore da vida, mas Deus envia Jesus, o seu Filho, como semente incorruptível, para ser plantado bem no meio do nosso jardim, para morrer como semente, ser levantado no chulon, no madeiro, nos dando acesso de novo à árvore da vida. Desculpa, eu sou meio pentecostal quando eu fico animado. Mas você sabe qual que é a parada que é poderosa aqui, gente? Sabe o que ele está dizendo em Efésios? Vocês são salvos pela graça. E na medida que vocês permitem que a minha graça salve vocês, cure, transforme, liberte, na medida que vocês permitem que a minha natureza ganhe forma em vocês, eu posso usá-los eternamente como referência. O início da caminhada com Jesus é: vinde a mim, não é? Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, não é? Mas durante a jornada, qual é a outra palavra que ele vai usar? Todo aquele que quiser ir após mim. O que ele vai falar para você fazer, irmão? Nega a si mesmo e pega o que na sua mão? O chulon, irmão. Na minha opinião, aí por isso que eu falei que pode ser heresia, tá? Na minha opinião, lá na Nova Jerusalém, no centro, na praça central, de onde passa o rio da vida, plantada em cada lado, assim como, eu estou falando tudo de Salmo 1, gente. Não perdi o Salmo 1 ali não, tá? Tudo isso é sobre o Salmo 1. Plantada no meio do riacho, está lá Jesus, crucificado. Mas do outro lado, está a noiva, que morreu para si. Está lá a minha face, a sua face, a face de todos nós, que tendo ido a Ele, abriram mão de tratá-lo como o gênio da lâmpada e fazer o pedido de 3 desejos, com o desejo de fazer com que ele resolva a sua vida escangalhada, mas desistiu da sua própria vida, tomou a cruz e morreu, de tal forma com que foi levantado. E agora, porque você morreu, e a natureza dele habita em você, e agora transformou você por completo, e dá fruto 30, 60 e 100 para 1, agora ele pode olhar e apontar para você, para que de você tenha folhas todos os meses do ano, e dê fruto cada mês, e as suas folhas tragam cura para as nações. O Senhor está querendo enviar você para o bairro aqui do lado, para morrer como semente, gerar a árvore da vida ali, de tal forma com que ele possa apontar para você e falar: ali ó, aqui tem fruto todos os meses do ano. O Senhor está chamando você para dizer: as suas folhas, a sua imagem, traz cura para as nações. Mas irmão, não tem 5 passos para fazer isso, tem um só. Eu queria que você fosse lá para Mateus 5. Está fazendo sentido, gente? Amém. Aleluia. Mateus 5. Mateus 5, todo mundo sabe. Mateus 5, 1, pode ir direto para o 3, na NVT. Mateus 5, 3. Olha o que está escrito ali. Comece, se alguém puder falar ali, ó. Felizes. Aí pode passar para o próximo, vai lá, não precisa ler tudo. Felizes. Vai, pode passar. Felizes. Pode seguir, pode ir seguindo. Vai lá. Pode mandar ver. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Pode mandar ver. Felizes são quem? Diga assim: felizes somos nós. Presta atenção, aqui é o que na NVT usa felizes, mas eu não quis fugir dele não, porque ela fala da linguagem que a cidade está entendendo. Ele está dizendo felizes, felizes, felizes. O Salmo 1 começa dizendo como, gente? Felizes. Você sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma referência.
Sabe por quê? E ele não faz uma referência. Lá fala quantos felizes? Um só. Um só, mas ele dá 5 passos para o feliz. Aqui ele fala quantos felizes? Faz ideia quantos? Posso dizer para você? 9. Felizes, 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 felizes. 9 vezes. Quantos frutos, quantos gomos há o fruto do Espírito, irmãos? Quantos, irmãos? Você sabe que, na minha opinião, Jesus está fazendo aqui com o Sermão do Monte? Ele está falando assim, ó, gente, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. É possível, tá, que vocês leram tudo até aqui, e eu vou considerar que vocês leram, tá? Tendo lido tudo e tendo entendido tudo, é possível que vocês não tenham entendido tanto o coração da coisa, a essência da coisa. Então, eu vou tentar explicar mais uma vez para vocês compreenderem. E aí ele vai dizendo, felizes, 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 e ele fala 9 meses. O judeu é extremamente numérico. Ele é extremamente... então, ele estava tentando comunicar algo, a minha opinião, tá? Isso não é doutrina, né? Eu estou falando da minha opinião nesse lugar. E aí ele segue em seguida de falar feliz, 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 ele vai falar sobre o quê? Sabe o quê? Sabe o que ele vai falar? Obra. Boas obras. Presta atenção, gente, Jesus não está com problema de culto, obra, curso, treinamento, não está com problema de encontro, ele não está com problema de apostila, ele não está com problema de nada disso. Ele está com problema da origem que essas coisas nascem e fluem na nossa vida. Ele está com problema com relação à essência, porque ele sabe que a origem, inevitavelmente, determina o destino. Se essas coisas todas nascem da nossa carne, o melhor que elas vão conseguir produzir é o quê, gente? Carne. Se a partir do seu esforço, da sua entrega, da sua diligência, que você chega aqui no culto e não pecou, não roubou, não matou, deu dízimo aquele mês, não olhou para outra mulher, não fez nada de errado, você chega aqui e isso aconteceu a partir dos seus próprios esforços, sem querer, lá no seu profundo, diz para você, olha como eu estou bonita. Sabe qual é o nome disso, irmão? Vaidade, presunção, arrogância, tem imagem, mas não tem o quê? Fruto. Aí Jesus, ele vai dizendo, e a gente acha assim, ó, todo mundo estava achando que ele veio escangalhar com a lei. Estou seguindo em frente ali. Aleluia. Jesus vai achando que ele vai ver escangalhar. Está todo mundo fazendo sentido para você, irmão? Diz amém aí para me ajudar. Amém. Aleluia. Eu vi alguém dizendo amém ali, então você está tudo bem, tá? Deixa eu tomar um copo d'água aqui, gente. Diga assim para a pessoa do seu lado, assim, você está feliz ainda? Diga assim, eu não vim escangalhar com a sua vida. Por favor, né? Está encorajadora a mensagem? Está um pouco paulada, né? Aleluia. Minha mulher que me fala bem, tá bem, irmão? Graças a Deus. O meu filho é melhor que a minha esposa, sabia? Meu filho é um pastorzão, né? Eu não sou tão pastoral assim, né? Aí meu filho, ele vai lá, o tempo todo ele me dá umas dicas mais pastorais, sabe qual é? Vai me dizendo, ó pai, você deveria fazer meio assim, tá? Você deveria falar mesmo assim. E eu me sujeito ao dom dele, à capacidade dele, né? E isso vai formando em nós, vai me dando sensibilidade, né? O texto diz assim, ó, ele fala de obra, ele vai dizer, lê lá o 17 para mim, alguém. Se puder dizer todo mundo, vai. O que Jesus veio fazer? Ele veio cumprir, gente. É um engano achar que Jesus veio acabar com a lei. Ah, mas isso é coisa de lei. Ah, mas isso aí é da época da lei. Jesus não veio acabar com a lei. Diga assim, Jesus veio cumprir. E ele começa o ensino dele falando sobre a bem-aventurança, o resultado da felicidade e o que isso gera, e ele vai falar sobre as obras que isso são expressadas, e aí depois dele falar isso, ele diz, olha, vocês estão achando que eu vim acabar com a lei? Não, não vim não, eu vim cumprir, e aí ele vai discorrer, ele vai dizer como ele vai cumprir, mas vamos ser bem sinceros, eu não vou ler aqui o Mateus 5 inteiro, mas vamos ser muito sinceros, gente, se você for ler o Mateus 5 todo ali, até o final do 5, não parece um pouco assim, que Jesus veio na verdade, quando ele fala isso, dá um alívio, não dá? Não, você não acha que dá?
Olha, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir, entendeu? Não é? Você não acha que dá? Não dá tipo, cara, Jesus está comigo agora a coisa vai facilitar, não dá essa... Mas não parece que quando você começa a ler a explicação que ele vai dar da lei, não dá uma impressão que ele está escangalhando mais? Não está parecendo? Não. Fui só eu que pensei isso. Porque você vai lendo lá, ele diz assim, ó, a lei, vocês ouviram. Então ele está falando para quem ouvir, ele não está falando para o ignorante. Ele está falando para nós. Ele está falando, vocês ouviram, o que vocês ouviram? Não matarás. Diga assim, não matarás. Aí Jesus olhou para você e falou, muito bem. Você não matou ninguém, né? Se matou, não levanta a mão não, mas pode ser também. Tem graça para você. Mas ele fala assim, você matou alguém? Não matarás. Aí ele fala, muito bem. Mas você já, não vou botar você na escangalhadez aqui não, mas os irmãos mais novos vão entender o que eu vou falar. Mas se você cancelar aquele irmão que é meio chato, que de repente ofendeu, eu digo para você que você já matou. Matou ele vivo, que é pior ainda. Brabo, né? Aí ele diz assim, ó, não adulterarás. A lei diz, vocês ouviram, né? Muito bem. Beleza, você está casado aí, uma só esposa, você não adulterou, né? Parabéns para você. 5 estrelinhas. Mas se você olhar, desejar, e é bem brabo o que ele está falando ali, ele não dá essa nuance que o pessoal dá uma amenizada, assim, não. E Jesus não ameniza ali, ele não fala assim, olhou a segunda vez, olhou a terceira vez. A gente vai dando uma explicada para a coisa não ficar tão grave, mas ele está dizendo ali, se ao olhar, desejar, ele está falando desse jeito, gente. Não estou inventando coisa aqui. Se você olhar, beleza, você não adulterou tua esposa, graças a Deus, tá ligado? Mas se você, ao olhar, desejar, o que ele fala que aconteceu com você? Adulterou. Aí ele vai escangalhando, você ouviste, porém eu vos digo, você ouviste, porém eu vos digo. Aí ele vai lá no final e ele diz, vocês ouviram, ame o seu próximo, odeie os seus inimigos. Vocês têm amado o seu próximo? Tem amado assim a pessoa, o seu patrão que está ajudando a tua vida? Tem amado o teu pastor aqui que abençoa a sua vida? Tem amado a ovelhinha lá na sua célula? Aleluia, né? Glória a Deus. Mas ele vai dizer assim, ó, se você não entrega isso que você está entregando para esses aqui, para os seus inimigos, para aqueles que você não gosta, aqueles que você fica até com um tremelique dentro de você, ele vai dizer para você, você já matou, ou melhor, você não amou. E aí você quer ver como... Sejam perfeitos como é perfeito o meu Pai Celestial. Gente, ele percebeu, ele foi dando um monte de exemplos. Ele começou, vou replicar 9 vezes para você entender o felizes, tá? Se não entenderam, eu vou tentar dar uma deixa aqui, sobre uma mensagem que eu estou tentando dizer para vocês. Ó, para vocês entenderem, não é para agora virar relapso, deixar de ter obra, agora eu não faço nada, esse pessoal magoado, agora eu não vou no culto, agora eu não discipulo, agora eu vivo só o Espírito Santo, eu oro só e deixo Jesus falar e fazer, aleluia, tá ligado? Aí ele fala assim, não, que a luz de vocês seja conhecida pelo mundo, que a obra de vocês seja conhecida pelo mundo, e aí ele segue e vai dizendo, vocês entenderam isso? Pois eu digo isso, vocês entenderam isso? Eu digo isso, entenderam isso? Eu digo isso, beleza? Quer ver como eu escangalho a vida de vocês? Que vocês sejam perfeitos, assim como o meu Pai, como o Pai de vocês é perfeito. Não é nem meu Pai, é o Pai de vocês é perfeito. Você sabe o que Jesus está dizendo, gente? Quer saber? Jesus está falando assim, cumprir a lei não é difícil. Vai dar uma cutucada na pessoa, só para ela acordar um pouco. Fala assim, gente, cumprir a lei não é difícil. Aí não dá tempo não, já diz em seguida, cumprir a lei é impossível. É isso que Jesus está dizendo com o que ele está falando. Você sabe o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo para mim e para você, não tem força, não tem capacidade, não tem diligência, não tem disciplina, não tem entrega, não tem nada que vocês, pelos seus próprios braços, têm capacidade de fazer para que a lei seja completamente cumprida.
É isso que ele está falando ali. E ele está conseguindo, parece que ele está sendo ruim. Na verdade, ele está nos libertando de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque se você acredita que adulterar é só não deitar com uma outra mulher, se você acredita que não matar é só não apertar um gatilho, se você acredita que amar é só você ir lá e fazer o bem para aqueles que te convêm, você vai dormir com o seu travesseiro como se estivesse tudo ok. E o problema é que não está. Ele está livrando a mim e a você de nós mesmos. Pô, estou escangalhando com a tua vida, né? Graças a Deus. Ele está indo bem? Pergunta para ele se você está indo bem. Graças a Deus. Aleluia. Não, mas é porque o Espírito Santo está aí, né? Fazendo, já transbordou aí, né? Aleluia. Eu queria que os irmãos voltassem comigo lá no 17, lá no 20, volta ali. Tá, mas qual é aqui a justiça que resolve a lei? Volta lá no 20 para mim. Eu advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos fariseus. Diga assim, a menos que a minha justiça, bate assim no peito, supere muito a dos fariseus. Vocês jamais entrarão no reino dos céus. Sabe o que representa a justiça dos fariseus? Toda a capacidade que os nossos braços conseguem gerar nessa terra. Porque às vezes alguém é meio preguiçoso, meio lesento, meio assim não entregue. Não é desse que ele está falando, não. Ele está falando daqueles que são mais zelosos, dos que são os mais entregues, daqueles que acordam 4 horas da manhã, toma banho gelado, faca na caveira, sangue nos olhos, manda ver. Ele está dizendo, a justiça dos fariseus, se a sua justiça não for superior, faz assim, superior, fala comigo. Superior. Aleluia, se não for superior, sabe o que você vai acontecer? Você vive tudo aparentemente, mas não herda, não entra no reino dos céus. Aí muitos vão dizer assim, tá, então o que você está falando? Vá lá para Gálatas 4, para a gente poder avançar para o final. Portanto, pensem da seguinte forma, a gente pode achar, então beleza, então não consigo cumprir a lei não, é impossível, então vou abrir mão de tudo, não é não? Não consigo cumprir a lei, vou abrir mão de tudo. Ah, não consigo adulterar mesmo, então eu vou entrar na gandaia. Ah, eu não consigo matar mesmo, então eu cancelo mesmo, tá ligado? É ruim, é impossível de viver e tal. Ah, eu não consigo amar o inimigo, não, então eu vou viver isso. Olha o que está escrito aqui. Portanto, pense da seguinte forma, enquanto não atinge a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores. A palavra aqui é aio, que significa um homem que era levantado pelo pai para cuidar do filho, enquanto ele é imaturo e ainda não tem capacidade de governar a própria vida, de tal forma com que esse cara pudesse garantir que esse herdeiro não viesse à morte, antes de alcançar a idade dele, de poder receber toda a herança. Você sabe o que ele vai dizer em seguida, quem é esse aio, gente? A lei. Sabe o que o Paulo está querendo dizer? Diga assim, a lei é boa. A lei não é ruim, não. Você sabe quem foi que entregou a lei? Diga assim, o Pai. O Pai colocou a lei sobre nós. Sabe para que serve a lei? Não matarás na perspectiva natural dela, para que, se você, na ignorância, na fase da imaturidade, matar alguém, o que vai acontecer com você de forma natural, gente? O que vai acontecer? Você acha que o juiz está preocupado se você está cancelando alguém? Você ouviu alguém ir para a prisão porque cancelou alguém no Instagram? Ninguém. Alguém vai para a prisão porque passou a mulher e ele olhou ali com desejo impuro? Alguém vai para a prisão? Nem. Alguém termina casamento? Óbvio, se a mulher vê, mas se você fizer disfarçado, não termina. Está lá dentro de você. Alguém vai para a prisão por não entregar o melhor para aquele que é o inimigo, que não é conveniente? Não acontece nada. Mas vamos ser bem sinceros, cara, se você começar a tratar mal a pessoa, os seus da sua casa, não vai escangalhar a tua vida? Se você adulterar a sua esposa, não é possível que o teu casamento acabe? Se você matar alguém, você não vai ser preso e não escangalhar a tua vida. Isso não significa que não tem salvação, não. Mas é melhor obedecer a lei de forma natural do que você pagar o preço de ficar todo escangalhado. Sem dúvida. O problema, e é o que Jesus está querendo dizer, é que, tendo feito isso, não vá dormir no travesseiro, tranquilo, que está tudo bem para você, que você vai dormir no travesseiro desesperado, porque não consegue não cancelar aquele irmão. Porque quando para uma mulher bonita na sua frente, você fica desejoso dentro do seu coração de desejá-la.
Porque aquele cara que não faz bem para você, você não consegue tratar assim como você tratou aquele que era o irmão melhor para você, aquele cara que te ajuda, que é bom e que te obedece. Jesus está dizendo isso para nós. E ele termina dizendo, mas Deus enviou o seu Filho para nos libertar e nos adotar. E todos aqueles que são filhos receberam o Espírito de Deus. Diga assim, Espírito de Deus. Você sabe o que é o Espírito Santo dentro de nós, gente? A semente do Cristo plantada na nossa vida. Diga assim, o Espírito Santo é a semente do Cristo plantada na nossa vida. Para eu terminar aqui, Marcos 11, 12. Qual que é a justiça então que resolve tudo isso? Como é que resolve essa situação toda? Como é que funciona com tudo isso? Isso é uma mensagem de desesperança? É uma mensagem para escangalhar com a minha vida? Vou sair daqui pior do que eu cheguei? Marcos 12, 11. Olha aqui. 11, 12, desculpa. Estão comigo, gente? Graças a Deus. Marcos 11, 12. Na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Diga assim, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só haviam folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam dos seus frutos. E os discípulos ouviram o que ele disse. Na manhã seguinte, lá no 20, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Diga assim, seca desde a raiz. Aí eu vou falar, sendo muito sincero, tá, irmãos? Às vezes, nós temos dificuldade de lidar com essa faceta de Jesus, você não acha? Nós temos dificuldade de lidar com a faceta de Jesus, que olha para o seu discípulo e diz assim, arreda-te daqui, Satanás. É verdade. A gente tem dificuldade de lidar com a faceta de Jesus, que por causa do zelo com a casa dele, entra e vira as coisas. E traz desordem, traz caos aquilo que tinha uma aparente ordem. Nós temos dificuldade de lidar com Jesus, que diante de uma figueira, que era bonita, tinha folhas, estava certa ali, madura, só estava doente, não dava o frutos, diante do que a gente imagina, e dizer, seque, morra. É possível, meus irmãos, que a nossa dificuldade de lidar com a faceta de Jesus, que diante de uma figueira que não está perfeita, diz, seque, morra. É possível que a nossa dificuldade de lidar com esse Jesus esteja sentenciando aqueles que são mais ou menos bons, aqueles que nem pecam tanto, aqueles que não fazem tudo errado, aqueles que conseguem até seguir uma disciplina, serem sentenciados para sempre a não darem o fruto que Jesus espera de nós. Você sabe o que mais me interessa, mais me deixa ressabiado, é que o texto vai dizer, e eu escolhi o texto de Marcos, ele vai dizer nos outros evangelhos, nesse texto de Marcos ele vai dizer que ela não estava, o que ele vai dizer? Vai lá para o 13. Só havia folhas, lê lá para mim. Só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Gente, aí escangalha mais Jesus ainda, sabe por quê? Porque, cara, ela só não estava no tempo, gente. Ela só não estava na estação certa. Você sabe quem que é essa figueira, gente? Vamos ser muito sinceros, essa figueira tantas vezes pode ser nós mesmos. Essa figueira pode ser a pessoa ali da padaria, que você vai lá e ela te atende bem, faz tudo certo. A figueira pode ser o irmão que está sentado do seu lado aí, que no tempo certo dá fruto, que na estação certa. Sabe o que é a estação certa? Estação certa, ele está falando nas condições naturais de temperatura e pressão. Está dizendo que quando tudo está bem ao redor, quando as coisas estão corretas, quando o teu trabalho está funcionando, quando a vida está boa, quando a tua esposa é um barato, quando os seus filhos obedecem, você dá fruto.
Mas agora deixa escangalhar com a vida, deixa ir para um cenário inóspito, deixa ir para um lugar onde não é natural, onde não é possível, onde é contra você. E aí nós estamos pregando um evangelho que a gente olha para esse e diz, está tudo bem, ele não deu fruto, olha a vida que ele está vivendo. E aí Jesus está dizendo, tudo bem, é melhor que você não mate, que você não roube, que você não fume, graças a Deus. Mas não vai dormir com a cabeça no travesseiro como se estivesse tudo bem. Porque o fruto que eu espero de vocês é infinitamente superior. E ele não está colocando fardo, porque ele diz, vinde após mim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Ele está acabando com o evangelho frajuto, mentiroso, que está gerando fardo no povo de Deus. E ele está estabelecendo um evangelho puro e simples, que vai trazer vida, vida em abundância, uma vida que basta você caminhar com ele, que o fruto vai acontecer. Jesus, ele está dizendo para essa figueira, você sabe por que ele vai correndo? Sabe por que ele vai correndo? Imagina, eu queria que você visse uma cena aqui assim, eu estou no final, tá? Jesus está vindo, ou melhor, você está parado nesse lugar aqui, e na frente da sua casa ali, na frente aqui da frente, aqui ó, sempre esteve essa figueira, sempre esteve essa árvore, não vou usar nem figueira, diga assim, na frente da 100, havia uma árvore, bonita, cheia de folhas. Alguém fica incomodado com uma árvore cheia de folhas, bonita? Vamos ser bem sinceros, ninguém fica incomodado. Aí você vai vendo assim, ó, no despontar do horizonte, vem um grupo de homens, mais ou menos 10, 11, 12, sei lá, 13, andando no horizonte, eles vão vindo, vão chegando, e aí do nada, na face de um deles, você percebe que o semblante dele mudou, e aí ele olha assim, de longe, e vai correndo, e quando ele chega lá na frente dela, ele mexe nos galhos, mexe nas folhas e olha, e aí aquele semblante que era entusiasmado começa a descer, diminuir, e aí do nada ele olha para aquela árvore e diz umas coisas assim meio estranhas, você acha estranho, e eles vão embora. Mas na manhã seguinte, quando você passa na frente dessa árvore, você olha para ela, o que ela está? Seca. Aí você debaixo da árvore olhando, falando, meu Deus, o que aconteceu? Secou inteira, não foi as folhas, não mudou a estação do nada, é da raiz até em cima, está toda escangalhada. Aí você olha assim, vem de novo aquele grupo de homens, na frente da tão querida árvore que estava na frente da sua igreja, e você está ali achando incrível. E aí você primeiro, vamos ser bem sérios, você vai ficar meio assim, cara, esse cara aí tem alguma coisa a ver com essa coisa, é um bruxo, é um feiticeiro, mandou uma macumba ali, escangalhou com essa árvore aqui minha, cara, que estava aqui, embelezando o meu cenário. E aí você olha para ele e fala assim, o que você fez, irmão, que essa árvore aqui ontem estava bonita, você falou meia dúzia de coisa, e do nada ela está seca. Quem é você? Aí você olha para a face daquele homem, e é a face mais maravilhosa que você já viu na sua vida. O olhar dele é o olhar mais humilde, tranquilo e eterno que você já tocou. E ele diz, prazer, eu sou Jesus. E assim, você me perdoe, mas eu vim de longe, eu vi essa árvore com folhas, e você possivelmente deve saber que nessa terra aqui, essa árvore, quando dá folhas, está na época dela dar fruto. Mas você deve saber também que não está na estação de dar fruto. Então, quando eu vi essa árvore bem de longe, com folhas, eu lembrei que no reino do meu pai tem uma árvore que tem folhas estrondosas e dá fruto todos os meses do ano. E ela é plantada na beira de riacho. Então, eu saí correndo porque eu tive fome. Mas quando eu cheguei perto dela, eu descobri que não havia frutos, só aparência nela. Você deveria saber que uma árvore como essa, possivelmente é uma árvore corrompida na sua natureza, que só tem aparência, que só embeleza a foto, mas ela não revela a natureza que ela tem. Você sabia que ela é uma figueira? Que os frutos dela são bem gostosos? Quando eu olhei para ela, eu tive fome. Qual é a fome de Jesus, gente? Fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que é eterno. O primeiro Adão, quando olha para a figueira, o que ele se interessa, gente? No que na primeira figueira, lá em Gênesis, o primeiro Adão se interessou quando viu a figueira? No que ele se interessou? Nas folhas. O Adão caído, quando olha para a figueira, só se interessa na aparência que ela pode oferecer. Mas o último Adão, quando olha para a aparência, vai atrás de conhecer o fruto, a natureza. Aí você sabe o que Jesus faz com essa figueira? Diz assim, morra. Diga comigo, morra. Eu vou fazer de novo, você faz um pouco mais encorajado, tá? Para ele falar que foi bom. Jesus vai diante da figueira
e diz: morra. É difícil essa face de Jesus, não acha? Você sabe que Jesus é esse? É o Jesus mais misericordioso que você pode imaginar. Você sabe por quê? Porque ordenar a uma figueira: morra, era a única chance dessa figueira, de fato, viver a verdadeira natureza celestial. Porque Jesus não veio remendar a nossa vida. Ele não é o gênio da lâmpada que concede 3 pedidos para resolver a nossa pendenga só. Jesus é aquele que veio restaurar todas as coisas. Jesus é aquele que veio nos transformar à mesma imagem e semelhança dele. Então ele não pode aceitar que o seu único problema seja o boleto não pago. O seu único problema seja a discussão que você teve. Ele não está aqui para resolver o seu problema só. Ele está aqui para te transformar na perfeita solução, de tal forma com que lá na eternidade, de tal forma com que no centro do jardim, ele possa apontar para você e dizer: é como eu, a árvore da vida. Nesse lugar, 2 soluções. A primeira: não dou fruto. Você precisa ser sincero com você mesmo. Eu não dou fruto. Aí Jesus olha para você e diz, você pergunta: tive um encontro com o Senhor mesmo? Nasci de novo? Realmente Ele veio habitar em mim? Se sim, se não, a sua solução é morto aos pés de Jesus. Morto. Não é solucionar a sua vida, resolver os seus problemas. É morre, seca aos pés de Jesus. Nesse lugar você vai decompor e Ele vai plantar em você a semente da árvore da vida. Mas não, eu tive um encontro com Jesus. Mas, cara, não dou fruto. Passa o tempo, eu não dou fruto. A minha vida não transforma. Sabe qual é a solução? Possivelmente pedregulhos, espinhos. Espinhos é o envolvimento de todo filho que nasceu de novo, mas ainda está dividido entre as coisas dessa terra e o reino dos céus. Pedregulhos no fundamento são falsos fundamentos, crendices. Eu creio que o Senhor está nos chamando para dar fruto, e o fruto que Ele espera de nós. No Salmo 1, eu queria que você terminasse lendo ele. Fica comigo aqui, gente. Se você puder dizer assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Eu quero propor uma leitura diferente, tá? Só um pouquinho. Fica comigo, eu sei que as crianças chegaram, mas elas são bênção. Presta atenção. Felicidade não é resultado do que você faz a partir dos seus próprios braços. Felicidade é o fruto gerado por aquilo que Ele fez em nós, por nós, e vai fazer através de nós. Logo então eu quero propor que você leia esse texto de uma forma um pouco diferente. Diga assim: aquele que é feliz não segue o conselho dos perversos. Diga de novo: aquele que é feliz não se detém no caminho dos pecadores. Diga de novo: aquele que é feliz não se junta à roda dos zombadores. Aquele que é feliz tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Diga assim de novo: aquele que é feliz é como uma árvore plantada à margem do rio. Repete comigo. Aquele que é feliz, que dará o seu fruto no tempo certo. Segue comigo. Aquele que é feliz, as suas folhas nunca murcham. Aquele que é feliz, por fim, ele prospera em tudo que faz. Você sabe quantos aquele que é feliz eu li? 9. Sabe por quê, gente? Sair do caminho dos pecadores, não se deter no caminho deles, não seguir o conselho deles, meditar todo dia na lei, isso é bom, mas não te dá a vida eterna. Agora, quando você morre, quando você ainda luta com o pecado e você vai para casa,
não se sentindo bem, se sentindo desesperado, porque aquilo está em você ainda, e você vai aos pés de Jesus, a semente dele amadurece em você, isso inevitavelmente vai te preencher o que te leva para o pecado, vai te preencher o que te leva no caminho dos pecadores, vai te levar a ter prazer na lei do Senhor, vai te levar a ter fruto, folhas e sucesso em tudo que você faz. Por quê? Porque você não faz para ser feliz, você faz porque você agora é. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se você, vou passar aqui para o Silfari, mas eu queria só que você pudesse botar a mão no seu coração. Eu sei que eu estou passado, tá? Mas eu queria que você fosse sincero diante do Senhor, genuíno, né? Eu sei que você está com as crianças, mas elas não te atrapalham. Deus fez tudo dessa forma. Eu queria que você botasse a mão no teu coração e fizesse uma oração sincera diante do Senhor. Se você não entregou sua vida ainda para Jesus, se você não teve encontro com Ele, diga assim: eu desejo você, eu desejo querer Jesus, eu desejo ter esse encontro com você, eu desejo estar contigo, Jesus. Planta a tua natureza em mim. Eu me arrependo de ter construído a minha vida longe de você, eu me arrependo de até ter sido religioso, ter feito tudo certo, na expectativa de que isso me faria feliz, mas eu me arrependo nessa manhã e entrego tudo que eu sou a Ti, Jesus. Mas se você é aquele que já teve um encontro com Jesus de verdade, e que você tem certeza da tua salvação, que Ele habita em você, mas você tem lutado para amadurecer, não tem vindo fruto, às vezes a sua aparência não está a melhor de todas, às vezes você não tem, está desanimado, cansado, mas teve um encontro com Jesus, eu queria que você fizesse uma oração genuína para Ele, e dissesse: Jesus, tira de mim todo espinho, tudo aquilo que divide o meu coração, tudo que divide o meu foco do que é eterno com o que vai perecer. Jesus, conserta todo o fundamento sobre as minhas raízes, toda crendice, toda mentira que eu acreditei como ilusão a respeito do Evangelho. Você pode tirar, Jesus, mas eu quero dar o fruto que você espera de mim. Diga assim: Jesus, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de me entregar completamente a Ti, porque a Tua palavra fala que todos aqueles que fizeram de verdade, tiveram a sua natureza plantada, são como árvore plantada, que dá fruto todos os meses do ano, as suas folhas nunca murcham, as suas folhas oferecem cura para as nações. Eu quero ser cura. Diga assim: eu quero ser cura para as nações, eu quero ser cura para essa cidade, eu quero ser alimento para as pessoas ao meu redor. Jesus, me envia como árvore para ser plantado, como semente para ser plantado bem no lugar onde eu estou. Me faz a sua imagem, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Escangalhei, né, irmão? Graças e paz, queridos. Obrigado, pastor, por escangalhar a nossa vida hoje pela manhã. Antes de orarmos para o término, eu quero orar para aqueles irmãos que de segunda a hoje fizeram aniversário, ou completaram o estado de vida, ou de casamento, que por favor viesse aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Ninguém tem aniversário essa semana? Amém. Mais alguém? Casamento, aniversário. Aniversário. Ah, ela tem aniversário hoje? Por favor, irmão, sinta a mão para cá, para frente. Vamos ficar em pé, queridos, nesse momento. Pai, nós te bendizemos, Senhor Deus, por essa manhã maravilhosa. E nesse momento quero te louvar, ó Deus, pela vida dos nossos amados irmãos, na qual estão completando alguns aniversários de vida, outros de casamento. Que o Senhor venha estar abençoando poderosamente, Senhor, que essa data para eles
venha se repetir mais vezes e com muita alegria e com a tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, parabéns. Eu queria pedir rapidamente que ficasse aqui na frente os pastores e diáconos. Aqui na frente nós estamos criando o hábito de logo que acabar o culto, quem quiser uma oração especial, vir até aqui à frente e procurar um dos irmãos. Então, se você quiser, após o culto, após eu encerrar o culto, vir aqui à frente, procurar um dos pastores ou diáconos e falar para eles qual é o teu alvo de oração, assim você o faça em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã poderosa, por essa manhã gloriosa, por tudo que aconteceu aqui nessa manhã, os louvores entoados, orações, pela Tua palavra, Pai, ministrada nos nossos corações. Muito obrigado, Pai. E como igreja também nesse momento, nós queremos levantar um clamor, Pai, um clamor para uma pessoa que está enferma hoje, ó Pai, que é a sogra do pastor Felipe, nosso amigo, Senhor, que só pode estar visitando aquela senhora, onde ela estiver agora, que a sua graça venha estar sobre ela, que a sua cura venha estar sobre ela, Pai. Realiza um milagre, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do querido e amado Espírito Santo venham estar com todos nós, não somente hoje, mas para tudo sempre. E aquele que crê assim, diga: que Jesus abençoe, queridos.